E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UERJ do ano de 2022 que fala o seguinte pra gente. Após o processo de usinagem, uma peça de alumínio com massa de 500 gramas atinge a temperatura de 80 graus Celsius. Para ser manuseada, essa peça é imediatamente imersa em um recipiente que contém 1.000 gramas de água a 22,2 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius e do alumínio 0,22 caloria por grama grau Celsius. Admita que só ocorra a troca de calor entre a peça e a água. Nessas condições, a temperatura de equilíbrio em graus Celsius é aproximadamente quanto? Vamos entender a situação. Você tem aqui inicialmente água, ok? E a temperatura inicial dessa água é de 22,2 graus Celsius e você tem um total de 1.000 gramas de água. Além disso, a gente sabe o calor específico da água. E aí eu coloco uma peça aqui dentro que vai começar a trocar calor com a água. Essa peça, ela tem uma temperatura inicial de 80 graus Celsius e uma massa de 500 gramas. E aí eu quero saber qual é a temperatura de equilíbrio térmico. A gente vai ter troca de calor, ok? A gente está desconsiderando as trocas com o meio externo, ok? Então, só quem está trocando calor aqui é a água e a peça. Então, na nossa expressão de troca de calor, a gente vai ter que o calor associado à água mais o calor associado ao alumínio tem que ser igual a zero, beleza? E como a gente está falando de troca de calor, a expressão que a gente vai utilizar vai ser o seguinte. Essa troca de calor está envolvendo mudança de temperatura. Então, a expressão vai ser massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Como as duas peças vão trocar temperatura, né, elas vão variar a temperatura delas, a gente vai ter massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Tudo isso para a água, mais massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura, tudo isso para o alumínio. E isso tem que ser igual a zero. Vamos substituir os valores. A massa de água é 1.000 gramas. Ele já deu para a gente, bonitão. Calor específico 1. Variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Essa água inicialmente está a 22,2 graus Celsius. Mais a massa da peça de alumínio. A gente sabe que é 500. O valor do calor específico é 0,22. Ele deu esse valor de calor específico para a gente, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura de equilíbrio térmico, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial dessa barra, que é 80. Galera, a temperatura de equilíbrio térmico é a temperatura final, tanto para a água, tanto para a peça de alumínio, ok? Então, vamos lá. Esse 1 ele não está fazendo mal a ninguém, a gente pode já cortar ele da nossa expressão, ele não vai afetar em nada. E vamos fazer a distributiva, ó, 1.000 com θ e 1.000 com 22,2. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1.000 θ menos 1.000 vezes 22,2. Mas, olha só, a gente vai pegar esse valor aqui e multiplicar com θ e vai pegar esse valor aqui e multiplicar com 80. Antes, qual é o produto de 500 por 0,22? Percebe uma coisa. Aqui a gente tem duas casas decimais. Aqui a gente tem 2 zeros. O que a gente pode fazer? A gente pode pensar que isso aqui é 5 vezes 100. 100 vezes 0,22 é 22. Então, a gente vai ter isso aqui como 5 vezes 22 vezes θ menos 80. E isso tem que ser igual a zero. Beleza? Vamos fazer essa conta num outro quadro para a gente poder continuar resolvendo a questão. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar fazendo a nossa continha. A gente vai ter aqui 1.000 θ menos 1.000 vezes 22,2 é só andar com a casinha da vírgula 3 vezes para a direita. Então, a gente vai ter 222 com 2 zeros, beleza? Que é o famoso 22.200, mais 5 vezes 22 vai ser
110, se eu não estou enganado. Isso vezes θ final menos 80. E isso tem que dar igual a zero. E aí, olha só. Vou fazer essa distributiva aqui. A gente vai ter 1000 θ menos 22.200 mais 110 θ menos 110 vezes 80. Isso tem que dar igual a zero. Beleza, vamos lá. A gente já pode somar 1000 θ com 110 θ. Vai dar 1110 θ. E a gente pode passar esses valores que estão negativos para o outro lado. A gente vai ter, então, 22.200 mais 110 vezes 80. Vamos fazer esse produto aqui para a gente ficar livre dele. Olha só, esse carinha aqui, se você multiplicar, 8 por 110 vai dar 880. Colocando esse zero aqui extra, a gente vai ter 8.800 dessa multiplicação. Então, essa expressão vai ficar 1.110 θ igual a 22.200 mais 8.800. Vamos somar 22.200 com 8.800. Fazendo essa conta, você vai ter o seguinte. Esse resultado aqui vai dar 31.000. Beleza? Então, a gente vai ter o seguinte. 1.110 θ vai ter que ser igual a 31.000. Agora eu vou pegar esse 1.110 que está multiplicando, vou passar para o lado direito, dividindo. E assim, gente, a gente vai ter θ igual a 31.000 sobre 1.110. Você pode cortar um zero com zero aqui. E a gente pode fazer o seguinte, vamos olhar as alternativas. Essas opções, elas estão um pouquinho espaçadas, né? E aí, o que você pode fazer para facilitar um pouco a tua vida? Você pode aproximar esse carinha aqui para 110, ok? Então, você vai ter 3.100 sobre 110. Você pode cortar mais um zero aqui e fazer a divisão de 310 por 11. 310 divididos por 11, vamos fazer junto. Você vai ter aqui, ó, baixa o 31, você vai colocar 2. 2 vezes 11 vai dar 22, diminui aqui. Você vai ter 9 e baixa o 0. 90. O melhor número aqui vai ser 8, porque vai dar 8 vezes 11 é 88. E aí a gente nem precisa continuar a conta, a gente encontrou que esse valor aqui vai dar aproximadamente 28 graus Celsius. E assim, a nossa resposta vai ser a letra B. Cuidado para tu não arredondar muito aqui, por exemplo, eu vou arredondar isso aqui para... vou arredondar para 1.000. Pô, se tu arredondar para 1.000, tu vai encontrar 31 certinho. E aí isso pode te dificultar, porque 31 não é a resposta. Beleza? Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!